Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre e Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado imobiliário para levar conhecimento para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre e Alugue Agora, e novamente eu estou aqui com meu parceiro de sempre. Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. E ó, seguinte, a gente vive recebendo isso nos episódios que a gente faz, né? A gente sempre tenta trazer convidados de temas diversos, né? Para trazer várias camadas aí para discussão e tal, mas é impressionante. Você tem um tema que toda hora o pessoal pergunta, putz, são temas ligados à educação, treinamento, o que, inclusive, para nós é motivo de muita felicidade, que mostra que o pessoal quer Se receber, desenvolver. quer se desenvolver, quer receber esse tipo de conteúdo. A gente já trouxe alguns nomes aqui em relação a isso e pensamos, bom, a voz do povo é a voz de Deus, já diria o ditado. Então Gente, vamos trazer um nome bacana, um nome novo aí que a gente ainda não tenha conversado para falar um pouco sobre esse viés. A gente falou, cara, quer saber? A gente traz um professor, a gente traz um palestrante. Aí a gente falou, por que a gente não traz os dois, né? Alguém que seja a gente professor tá muito demais, e né? palestrante. O famoso dois Pô, em um. Famoso dois em um. O que você a acha? gente teve 100% de aproveitamento. É isso, 100% é de sobre isso. aproveitamento. Então, nosso convidado de hoje, Rafael Alves, professor e palestrante, ou seja, o convidado certo, na hora certa, no dia certo. Cara, obrigado por você ter vindo, um prazer recebê-lo aqui hoje, obrigado pelo teu tempo, e vamos falar com o pessoal de um assunto que bom, nossos corretores e profissionais do mercado imobiliário estão querendo falar cada vez mais, que é sobre aperfeiçoamento, treinamento, desenvolvimento. Prazer recebê-lo aqui, cara. Obrigado, Rodrigo, principalmente pela apresentação aí, né? Você viu, Ana? Ele Você tava viu, né? mega locutor ali, gostei. Ele Obrigado. gosta. Ele mandou muito, deu um show Uhum. aí. Obrigado pela acolhida, Rodrigo, Ana. Pessoal da Compra Alugue Agora, fico muito feliz pelo convite. E estamos aqui para bater esse papo sobre Isso aí. treinamento, sobre elevação de resultados, sobre como que a educação de fato pode transformar a vida do corretor, do gerente, do dono de imobiliária. Afinal, a gente não aprende a vender na escola, né? Com Então, certeza fica não. para a vida adulta a Com missão, a certeza. tarefa da gente ter que aprender a vender na prática. Total. Bom, vamos lá. Para quem nos escuta que eventualmente ainda não tenha tido contato contigo, a gente gosta sempre de colocar dessa forma. Conta um pouquinho aí de você, da sua trajetória. Muito Fica à bem, eu vontade. sou o Rafael Alves, como você disse, eu sou professor e palestrante. Acho que no mercado imobiliário a gente tem muitos palestrantes que ocupam outras cadeiras, né? Então, eu Uhum. sou palestrante dono de imobiliária, eu sou palestrante corretora de imóveis, eu sou palestrante diretor de algo. Eu, de fato, sou palestrante e professor desde sempre, né? Eu comecei em 2007, a educação é o meu core business, é ali a minha função primária. Eu comecei como professor de inglês, era aquele Ó, cara que carregava o radinho de teacher para colocar ali o listen and repeat para a galera sim. fazer exercício. Quantos traumas você Pois já é, deve ter dado gerei para as alguns. pessoas, né? Isso foi em 2007, então a gente tá falando aí de quase 20 anos atrás. Tive a minha própria escola, comecei a empreender ainda muito novo, porque eu venho de uma família de empreendedores, de lojistas, sou aqui de São Paulo, capital, nascido e criado. Você falou que eu tô com sotaque de É sul. importante Não ressaltar. sei o que tá acontecendo com o meu sotaque, Daqui mas a eu pouco sou você de solta um bar do nada. eu tô indo pra Porto Alegre amanhã palestrar, Ah, talvez seja isso, mas de fato eu sou paulista, nasci dessa família muito simples aqui em São Paulo, que todo mundo empreende, todo mundo tem loja na minha família, então também tive a minha primeira empresa muito cedo, aos 22 anos, foi uma escola, era uma escola de idiomas, tradutora, fiquei por 5 anos à frente dessa operação, vendi a escola em 2017, e uhum. vim para o mercado imobiliário em 2018, a convite de uma imobiliária bastante tradicional da Zona Norte de São Paulo. De lá para cá, esses últimos 7 anos, eu me dedico 100% a treinar, formar, educar corretores, gestores e donos de imobiliária.
e hoje tem um movimento de educação de gestores chamado GIMOB, que é um evento que roda Brasil educando líderes imobiliários, e Uhum. sou também diretor de educação da Rede Lopes, né? Tô ali à Ah, frente que legal. da marca da Essa Lopes. é, inclusive, a novidade, Super né? recente, entrei agora em outubro, inclusive, no mês que a gente tá gravando, né? E tô assumindo esse desafio lá de montar, de fato, uma diretoria educacional Show de focada em bola. treinamento, principalmente de novos corretores e dessa nossa marca que é a Gimob, que é um evento de capacitação de gestores a nível Brasil, né? Então, de fato, vivo da educação imobiliária nos últimos 7 anos, mas que a educação é essa minha parceira que coloca dinheiro na minha mesa e a qual eu dedico a minha vida 100%, já tô há quase 20 anos nessa Pô, que jornada. massa, cara. Eu não sei, eu preciso fazer um rápido comentário aqui. Eu acho muito, muito legal pessoas que dedicam a carreira à educação. Muito legal. E aí, seja o que for, né? Seja um ensino de idioma, seja uma questão profissional. Eu sou filho de uma professora de português. Então, parabéns aí, porque a gente sabe que no Brasil não é fácil Uhum. viver sendo um educador, né? Então, só queria fazer esse adendo porque realmente a gente tem que valorizar profissionais de educação, que Sim. se tem uma coisa que o nosso país precisa é disso, Tem né? todo aquele estigma do professor ganha mal, do Ah, professor, né? Nossa, coitado do professor e tal. Só que imagina quando você junta o professor com o corretor, né? O Uhum. corretor também é aquela dois figura. estigmatizados, né? Aquela figura histórica de não, esse cara vai te enrolar, esse cara é corretor. Quando eu comecei a namorar minha esposa, minha sogra falou pra ela, ó, esse cara é corretor só lábia, hein, só enrola. Então imagina ser um professor de corretores, né? Eu carrego esses dois estigmas. Mas por trás do pano, assim, a grande verdade é que a gente tá num período em que nunca foi tão real poder fazer dinheiro com corretagem e com educação. A gente vê Verdade. os grandes players aí do mercado imobiliário, pega um Ricardo Martins, um Augusto Braga, um Guilherme Machado, todos eles são exímios corretores e fazem uma boa grana com educação. Então, Uhum. para quem entendeu que essa piada aí, ela é historicamente falsa, dá para fazer bastante dinheiro sim com a educação, principalmente a imobiliária. Sim, Sim, sim. Eu ia até te perguntar, o mercado imobiliário, até quando eu me formei, eu tirei o Cresce, quando você faz o curso do Cresce, você não exatamente sai super preparado para ir ali e viver o mundo da corretagem. Assim como muitas faculdades também, não é só o sim. Cresce, você aprende muita coisa, mas às vezes na prática é muito diferente. Quando que você sentiu que teve essa virada de chave, que o mercado estava mais aceitando mais e entendendo que eles precisam se especializar? Acho que a pandemia com certeza foi um acelerador disso, né, Ana? Porque o TTI ele é basicamente como tirar carta. Então, É. quando a gente vai tirar a CNH ali, a gente Não não necessariamente tá faz o curso para aprender a dirigir, você faz para passar na para passar prova. na prova, E o exato. TTI, muitas vezes, se não for um TTI de muita qualidade, como são raros hoje no Brasil, o cara basicamente ele faz ali o curso para passar na prova, né, para estar habilitado. Eu acho que a grande virada de chave veio na pandemia, quando as pessoas elas estavam dentro de casa, principalmente a figura do corretor, ele não podia visitar por conta do lockdown. Ele se via travado, assim, nessa época eu era gerente de locação, eu assinava 40 contratos por mês com a minha equipe. No primeiro mês de lockdown, a gente assinou 8. E eu olhava pro meu CRM, eu olhava pros meus indicadores, eu falei, cara, o que que eu faço com essas 10 pessoas que eu tenho na equipe e as 10 vivem disso? Como que eu faço essas pessoas sobreviverem com esse cenário? Então, acredito que o corretor teve o mesmo insight que a gente, de se capacitar, né, de ir atrás de curso, e teve realmente um boom, assim, de EAD, teve um boom de curso livre, porque as pessoas estavam dentro de casa e não havia o que fazer. Mas, como o ser humano é um bicho preguiçoso por natureza, né, a gente foi feito para poupar energia, quando passou o pico de pandemia, a gente voltou ao velho comportamento. Então, dos 630 mil corretores que hoje existem no Brasil, eu não sei te dizer o quanto de fato está ouvindo esse podcast, porque entende a importância de se capacitar e como a educação muda o jogo. Mas eu chutaria que não bate 10% do mercado, talvez. Sim. Né? Ainda o mercado, se a gente olhar como um todo, não entende como que a educação muda jogo, não entende como que o treinamento muda jogo. Uhum. Mas basta você colocar o corretor num bom treinamento ou num bom evento e ele lembra que ele está se capacitando, e ele lembra que um atleta olímpico treina por 4 anos para conseguir o ouro, e ele lembra que é só treinando que ele alcança uma melhor performance em jogo. Então, eu acho que o mercado acordou um pouco para isso devido à pandemia, mas ainda há muito a ser feito. Ainda há Ah, com muito a ser feito certeza. no macro, assim, de mercado imobiliário. Eu viajo o Brasil dando treinamento e eu vejo que fora das grandes capitais, assim, principalmente, outro dia eu atendi uma imobiliária
no interior de Goiás, a 1 hora de Goiânia. Poxa, muitos dos nomes que a gente cita às vezes o pessoal nem conhece, assim, ainda não chegou a informação nesse mercado, né? Não tem um macro evento lá, por exemplo. Então, acredito que a pandemia acelerou, mas, sabe, Ana, ainda tem muito, muito espaço para o corretor. E isso é bom pro cara que tá se capacitando, né? Que tá ouvindo esse podcast, É, porque ele tá à é frente. a chance dele sair na frente, né? Exato. É até curioso você dizer isso, porque até tava comentando aqui no começo, né? Que a gente, de fato, assim, a gente tem uma demanda muito grande, assim, de corretores e donos de imobiliária que nos acionam por mais conteúdos de qualificação e E tal. mesmo nas pesquisas, né, que a gente E pega mesmo em nas SEO, quando a gente pesquisas, pega o nosso, o eu nosso acho Google lá, que. mostra que eles entram muito pelo blog. Uhum. Sim. Então, conteúdos mesmo que ensinam eles. E o nosso artigo do blog, que sempre vai melhor, toda vez, são cursos de especialização para corretores. Olha só, pra você ver a carência do mercado, né? É, Poxa, Uhum. que bom saber que cada vez mais o acessado é esse. mas ao mesmo tempo, pegando também a tua percepção de quem tá aí no mercado, na estrada, literalmente levantando essa bandeira, faz a gente pensar se a gente também ao mesmo tempo não tá numa bolha, né? Porque como a gente realmente acaba, talvez seja o perfil majoritário dos nossos clientes, dos nossos parceiros, a gente tende a achar que o mercado inteiro está refletindo isso, e talvez não, né? Ou seja, tem sim uma carência grande por mais qualificação, mas tem também muito espaço para corretores também quererem mais se qualificar, né? Tem, mas eu acredito muitas vezes, Rodrigo, que esse cara, ele não sabe onde buscar. Sim, eu também Então, o acho. corretor novato, o corretor que acabou de tirar o Cresce ali e ele se aliou a uma imobiliária, ele se aliou às vezes a uma house, no macro, assim, a nível Brasil, ele muitas vezes é jogado no salão de vendas. Então, a gente também, da mesma forma que a gente não aprende a vender na escola, a gente também não aprende gestão na escola. Então, o que a gente tem hoje de liderança no mercado imobiliário, no senso comum, é o cara que vendia bem e se tornou um gerente, se tornou um líder. Então, ele não tem habilidades de gestão de pessoas, ele não tem habilidades de treinamento, de acolhida. Muitas vezes esse cara não tem nenhum onboarding para o novo corretor que entrou na equipe dele. Então, eu vejo que há muito espaço para capacitação e treinamento também na linha da gestão. E o que a gente está fazendo lá na Lopes é muito isso, assim, olhar para os corretores novos de casa, entender de onde que eles vieram, entender a estrada por onde ele veio, se é o primeiro contato com a gente ou não. E quando ele vem de outras marcas, muitas vezes ele traz esse estigma de, poxa, eu passei por uma outra imobiliária, mas o meu gerente me colocou ali no salão de vendas e eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então a gente pega esse cara pela mão e ele fica comigo por 3 meses, né? Numa formação mais intensa, semanal, de carga horária mais alta. Pra você ter uma ideia, eles ficam 3 horas por semana comigo ali. Informação básica de funil de vendas, de técnica de atendimento, de conversão para negócio. Porque o cara precisa vender quando ele começa, né? E para vender ele precisa de técnica, para vender ele precisa de experiência. Então, o que a gente nota a nível Brasil, infelizmente, é que o mercado muitas vezes traz um corretor, mas ele fica desamparado. E aí ele nem sabe onde procurar. De repente ele nem sabe que tem o podcast do Compre e Alugue Agora, que tem conteúdo legal pra caramba pra ele, ou que tem o blog. Então, ele precisa que alguém mostre essa trilha, né? Mostre esse Uhum. rumo pra ele. Uhum. Então, a educação imobiliária ela ainda tem muito espaço e muitos profissionais vão ganhar dinheiro com isso nos próximos anos, porque vão entender que há uma carência de treinadores, há uma carência de professores, há uma carência de formadores de corretores. E tem muito corretor. E na sua opinião, qual que é o nível? É, a gente tem vários profissionais que hoje se apresentam no mercado, né? Como profissionais focados a oferecerem esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento. Você até citou alguns nomes, Você você tá mesmo. sendo muito educado, são os Vo- coaches. Não só, eles estão nesse Mas tem meio. os coaches. Mas como é que você vê isso, assim? Como tá o nível dos profissionais que se dedicam a treinar? Eu vou na linha da Ana, porque ele tá sendo polido aqui, né, Ana? Ele tá sendo um gentleman, né? Não. Mas eu vou na linha da Ana. Eu acho que, cara, o mercado. Os caras que eu citei anteriormente, pra mim, são grandes professores, de fato. Ricardo Martins, Guilherme Machado, Augusto Braga, acho que eles têm realmente capacidade de transferir conhecimento. Porque todo mundo teve aquele bom professor de faculdade que quando ele falava você não entendia nada. Uhum. O cara é muito bom de currículo, mas quando ele começa a falar, você fala, nossa, o que esse cara tá falando? Porém, assim como existem bons profissionais como esses, eu vejo o corretor também sendo seduzido por profissionais muito ruins.
Então ele é um cara que até foi bom corretor, até fez uma boa grana, mas na Uhum. internet ele se posiciona como um guru. Uhum. Então é o falso guru ali dizendo que, olha, se você seguir o meu método, você vai fazer milhões. E ele aparece ali no patrocinado com aquele carrão bonito de fundo. Esse cara aluga um helicóptero pra gravar criativo pra aparecer em campanha. Então é aquela grande figura do sucesso como sucesso igual bens materiais, dinheiro na conta visível, né? Sendo que tem muita gente que tem um sucesso aí invisível, cara. Eu vejo presidentes de empresa, eu vejo grandes CEOs que são extremamente discretos, Sim, que Mas não é. aparecem dessa forma toda hora e tem um baita sucesso. total. E a Receita adora que eles apareçam dessa forma toda hora, inclusive. Nossa, vai ser burro assim, não dá. Pra mim não dá, tá? E muitas É. vezes é fake, né, Ana? Muitas É vezes carro é fake, alugado, é Carro umas de coisas. carro visivelmente alugado. Eu ia te fazer uma pergunta, né? Porque a minha família vem de imobiliária e eu tenho um desses em casa também. Então, donos de imobiliárias, que normalmente são pessoas da geração X, são pessoas mais velhas, você sente que eles são mais resistentes a mudar, realmente olhar para a gestão, fazer as coisas diferentes? Porque eu vou te falar minha experiência em casa. Meu pai, hoje, ele é uma pessoa mais flexível, Uhum. mas não mexe na imobiliária dele. Porque sempre funcionou assim. Então, eles têm uma resistência à mudança. E vai desconstruindo, mas leva um tempo. Como que você vê isso? A gente tá vivendo 4 gerações ao mesmo tempo, né? Isso é muito louco, assim. Se a gente olhar pro mercado Verdade. imobiliário e olhar pra esse tempo que se chama 2025, a gente tem o Baby Boomer, o Geração X, o Millennial, o Geração Z, todos dentro do mesmo ambiente de trabalho. É Isso é verdade. muito maluco. E aí você tem diferentes culturas, e no cara que é o Baby Boomer, que é o cara ali mais antigo, normalmente o fundador da imobiliária, você vai ter uma resistência a treinamento e inovação, porque a educação ela é disruptiva, né? A educação ela muda o percurso das coisas. Para o Aristóteles, por exemplo, a educação ela tem frutos doces, mas as raízes dela são muito amargas. Sim. E é um projeto de cauda longa. Você só vê aumento de VGV e de resultado real com a inovação depois de 1 ano, pelo Não é menos. uma coisa que na semana seguinte. Não, você tem, assim, expressividades. Eu dei aula ontem, por exemplo, e ontem 2 alunos meus, de uma turma de 36, me falaram: pô, professor, eu tenho visita agendada e usei a técnica que tu falou ontem na aula. Pô, legal, é um micro resultado. Então, a aula de ontem, numa turma de 36, no mesmo dia gerou 2 visitas para essa semana. É um micro resultado, mas quando que eu vou olhar isso para nível empresa? Daqui a 3 meses, 6 meses, 1 Uhum. ano, entender o aumento de VGV real e comissionamento que eu coloquei no bolso dessa galera. Mas o dono de imobiliária, o que eu acho, Dani? Ana, perdão. Tô com a Dani na cabeça, que a Dani tá escondida. Ele, de fato, pode ter essa resistência, mas o cara que cresce, ele entende que ele tem essa resistência. Ele pelo menos é consciente disso. Existe o incompetente inconsciente, né? Não é que é incompetente que não presta, mas é que o cara não tem aquela competência Ele não sabe que não e ele não sabe. sabe que não sabe. É. Exato. O dono de imobiliária que ele cresce, pô, teu pai, por exemplo, tendo você o Compra Aluga Agora e todo o ecossistema que vocês têm, ele entende que talvez ele não seja o cara pra tocar um projeto de inovação, mas ele topa ter alguém que seja esse cara. E ele vai dar pitaco todos os Exato. momentos, E- sabe? Vai, né? Ele Você vai já colocar vivencia. dinheiro, ele vai dar a bênção e vai dar pitaco. Mas é ele isso. vai permitir que isso exista. Uhum. Talvez outros nem isso permitiriam. Talvez usem isso, mas aí a gente tem a figura do dono de imobiliária que nunca saiu da cabeça de corretor. E entenda, não é ruim não é melhor ou pior você ser corretor ou gestor, só é diferente. Então, o dono de imobiliária, que ele assume a cadeira de dono de imobiliária, mas ele ainda atua como corretor, ele ainda é protagonista de venda, ele não treina, ele não planeja, ele não faz gestão de pessoas, ele não mensura, ele tá fadado a não crescer, porque ele ainda está atuando como corretor. Então, tem ótimos corretores que dão péssimos donos de imobiliária. Uhum. Tem ótimos donos de imobiliária que não foram o top 1. Não são Não foram o top 1. excelentes corretores. Porque são habilidades diferentes, beleza? Maçãs são maçãs, peras são peras. Sim. Então, habilidades diferentes. O que eu vejo nos donos de imobiliária que crescem é que eles podem até ser resistentes a isso, mas ele sabe que é resistente e ele entende, na última linha do DRE, que aquele projeto de inovação, que aquele projeto de educação, que aquele projeto diferente do que ele fez pode trazer resultado. Sim. E aí ele compra o risco. Né? Eu tenho donos de imobiliária no nosso evento lá, que é o de Mob. A gente roda Brasil com donos de imobiliária de várias praças diferentes.
E aí, como a Lopes é patrocinadora, a gente tem sempre um franqueado compondo os painéis, os bate-papos. E é muito legal ver a diferença de culturas, assim. Porque eu tenho desde o cara que tem 2, 3, 5 anos de mercado como dono de imobiliária, e esse cara já entendeu que treinamento muda jogo, até o nosso CEO lá, o Marcos Lopes, que tem 90 anos de mercado. Olha que loucura. Uma Tem marca de 90 90 anos, anos. A marca fez 90 anos. Então, vai ser uma marca centenária daqui a pouco. E essa cultura do entender que na última linha do DRE, a educação, a inovação, a tecnologia, essa mudança de cultura pode me trazer aumento de resultado, aí de fato esse dono, ele vai lá e investe. Mesmo que ele não seja o protagonista daquele projeto. Então acho que essa é a grande sacada para o dono de imobiliária ou corretor pequeno que está nos ouvindo e quer ser dono de imobiliária. É entender que você não vai tocar todos os projetos por si, você vai precisar de gente, você vai precisar de braço, e muitas vezes você vai precisar de habilidades complementares, as que você não tem. Uhum. Essa é a ideia. Na sua opinião, né? Não só na sua opinião, baseado na sua vivência. Que você estava comentando que donos de imobiliária não necessariamente foram excelentes corretores e Uhum. tal. Mas os melhores donos de imobiliária, né? Ou donos de imobiliárias O que eles têm em prósperas. comum, né? Eu acho que Eles imagino que a esmagadora maioria sejam de fato corretores também, vem Uhum. desse background de corretores. E o que eles têm em comum, na sua visão? eu iria até além. Acho que se a gente olhar para bons empreendedores, donos de imobiliária, donos de empresa, né, empresários e empresárias, o que essas pessoas têm em comum? Primeiro, elas são pessoas incomodadas com o status quo, com como a coisa tá. Elas não querem estar da mesma maneira. Então, as empresas que crescem são empresas que elas se incomodam com o quadro atual e elas querem estar crescendo. A gente pensar numa Magazine Luiza, por exemplo, durante a pandemia estava todo mundo recuando e a Magazine Luiza fez dezenas de aquisições de novas empresas. Basta lembrar que ela comprou a Netshoes, por exemplo. Então, é uma visão empreendedora de não se acomodar, de não estar contente com o quadro atual. Visão de número, com certeza, é outra grande característica de empresários e empresárias que crescem, porque se você não controla finanças, você é analfabeto numa linguagem que é o dia a dia da sua empresa. Então, é aí que surgem os gurus, que Uhum. fazem muito barulho na internet, mas você vai olhar, o cara tá devendo aluguel. Uhum. Controlar as finanças também é uma característica. E ser bom com gente. Ser bom com trazer gente, contratar gente, formar gente, enxergar ali um talento inato nas pessoas. Então, eu lembro quando eu era bem jovem, assim, professor iniciante, nos meus 16, 17 anos, assim, a minha primeira coordenadora entendeu que eu tinha capacidade de ser assistente de coordenação. E nem eu sabia que eu tinha essa capacidade na época, eu era muito jovem. E por conta dessa aposta dela, eu fui assistente de coordenação, depois coordenador, e aos 22 eu montei minha primeira empresa, que foi uma escola. Então, olha que interessante, ela viu em mim uma habilidade que nem eu via, nem Uhum. eu sabia que eu tinha, de liderar, de coordenar. Depois, um pouco mais velho, a gente passa a ter um autoconhecimento maior e fala, poxa, olha, eu sou bom nisso, né? Isso aqui realmente eu faço bem e tal, isso aqui é minha praia. Mas o bom líder, o bom empresário, o bom dono de imobiliária e a dona, evidentemente também, é essa pessoa boa de finanças, boa com gente e incomodada, que não consegue estar no status quo, porque quem não tá crescendo tá morrendo, né? Essa é a grande verdade, assim. Uhum. Quem não está crescendo tá perdendo pra inflação, tá lutando com essa Selic a 15, tá ficando pra trás enquanto seus concorrentes estão inovando. Então, pra quem tá ouvindo esse podcast, parabéns, vocês estão à frente porque estão incomodados em querer mais, estão incomodados em querer ir além, e isso com certeza muda o jogo e nos faz crescer. Eu ia fazer um comentário. Sempre falam que advogados e médicos precisam estar constantemente estudando, porque a legislação muda, e para os médicos, porque Novas existem, técnicas, né? existem novas descobertas, enfim. Você acredita que um corretor profissional, um corretor, eu nem tô falando dono de imobiliário, precisa também estar constantemente estudando? Totalmente, totalmente, porque vamos pegar um conhecimento básico que o corretor hoje vai ter que ter, né? Programa Minha Casa Minha Vida. Acabou de lançar recentemente aí uma tal de faixa 4, que se ele não tiver por dentro do que é a faixa 4, de qual teto, de qual a renda, ele vai perder muito negócio. O corretor de locação, ele vai lidar com um negócio chamado imposto aí, o IBS, o CBS e a reforma tributária, que ele tem que estar por dentro. Então, a profissão do corretor de imóveis, todo mundo fala muito de como ela possibilita esse ganho infinito, de como que é lindo as comissões não terem teto, de como dá para ganhar muito dinheiro. Isso é muito verdade.
mas eu vejo pouca gente falando sobre os sacrifícios que grandes corretores fazem para alcançar essas comissões. Uhum. Esse cara ficou em plantão de domingo, de feriado, esse cara trabalhou 12, 14 horas por dia, essa pessoa estudou muito programas como o que eu citei aqui, ela foi atrás de técnica de negociação, ela foi saber o que é um pé direito, ela foi saber o que é arquitetura, ela foi dominar o projeto, ela foi conhecer a região. Então, de fato, a corretagem, ela traz sim grandes ganhos para aquele que se capacita, porque você pode dar sorte de cair ali um lead de 1 milhão e meio na sua carteira, na roleta, na sua vez do lead, enfim, e você não tá pronto para isso. E aí, de repente, se você não tá pronto para isso, você poderia ter feito uma maravilhosa comissão, mas você não fez porque você não estava pronto. E aí entra uma série de coisas, né, Ana? Desde conhecimento técnico sobre produto, sobre região, sobre legislação, sobre financiamento, crédito, que é inegociável, o corretor tem que saber de crédito, tem que entender de crédito, e entra toda a parte humana também. Então, esse cara se autoconhecer, saber sobre PNL, sobre negociação, ser corretor é uma universidade de si Uhum. mesmo, né? Então, para quem só precisa ter o ensino médio, e para a turma que está ouvindo a gente, que está pensando em ser corretor ou acabou de entrar para a profissão, prepare-se, porque não vai ser tão fácil quanto você imaginava. Mas, de novo, os frutos são muito doces quando você entende essas raízes amargas. Então, essa capacitação contínua do corretor, sem dúvidas, é o que muda o jogo dos campeões. Você vai olhar para campeão de vendas, você vai olhar para campeã de vendas, inevitavelmente ele foi nos cursos, ele fez os treinamentos, ele ralou mais do que a maioria, né? Ele deu ali o sangue para que aquilo acontecesse. Então, acho que a grande maravilha do mercado imobiliário é essa: você planta o que você colhe. Então, se tu Sim. plantar pouco, não tem como você. Se você regar pouco ali, semear pouco, não tem como você colher a máxima comissão que você gostaria. Então, acho que não tem como não estudar para crescer no mercado imobiliário. Tem que estar disposto a isso. Sim. E da pergunta que o Rodrigo fez, ele respondeu super bem, né? Eu fiquei até. Tipo, foi bem interessante, bem completo. Eu ia te perguntar, quais são os erros mais comuns que você encontra quando as imobiliárias. Não são todas, né, imobiliárias que se propõem a treinar os corretores, mas das que se propõem. Porque nem todas têm sucesso. Uhum. É legal falar das que se propõem, porque a minha cabeça fica fazendo conta de qual será essa taxa de conversão, né? Das Uhum. 70 mil PJs que a gente tem hoje com Cresce J ativo, quantas será que treinam de fato corretor, né? Tem um dado que eu gosto do Imob Report, de que 2% do mercado investe em treinadores profissionais. 2%. 2% dessas 70 mil É PJs. muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Só 2% estão, de fato, pagando um professor Rafael ou outro palestrante, treinador, para ir lá na imobiliária falar com os corretores. Das que Você investem... tá falando de menos de 1.500 imobiliários. Exato. É muito pouco. Exato, muito pouco. Se são 70, né? Olha que loucura. 70 mil. E acho que as outras... O grande lance é, né? As outras 68 mil. O maior erro é não investir. É não treinar, não ter realmente essa veia de treinamento. Mas para as que treinam, Ana, eu acho que o que eu vejo muito quando eu chego numa imobiliária para dar consultoria, ou quando eu sento com as lideranças lá na Lopes para bater papo sobre treinamento, sobre como que os gestores estão conduzindo os times deles de corretores, né? O que eu mais vejo no nível nacional, assim, é não ter uma metodologia. Não ter uma forma de treinar. Então, vamos pensar que quando o Barcelona vai a campo, o técnico adota uma estratégia. Sim. Ou é o 4-4-2, ou é o 4-3-3, né? Alguma estratégia ele adota e ele treina a equipe dele para isso. O mercado, normalmente, o gestor confunde treinamento com reunião semanal. Quando ele faz, ele junta os corretores numa E sala. acha que tá treinando. Ele fala, vamos ter um treinamento hoje aqui, e aí ele coloca alguns números na tela, e aí basicamente, qual é a meta, quanto falta para atingir. E ele acha que isso é treinamento. Ou então ele manda um vídeo para os corretores no grupo de WhatsApp e acha que isso é treinamento. Ou então Isso ele é faz... excelente, hein? ele manda o vídeo Pô, e isso acha é que é assim. excelente. Manda um link Nossa, no YouTube. vi um vídeo show, assiste aí. Ninguém vai assistir. Eu não assistiria, eu preciso falar. Não, você nem abriria o grupo, Svésia. Ele tá pensando se ele abriria, Não, cara. ele não abriria. Não, mas se fosse mesmo, eu abriria. Não, mas eu tô falando, você recebeu um vídeo. Eu falei aqui, ó, tava com dificuldade em X, toma esse vídeo aí. Ah, não. Aí não. É porque o treinamento, vamos
Vamos pensar, a palavra que a gente mais usa pra treino hoje é quando a gente vai na academia, né? Pô, tô em dia com meu treino, tô meio mal do treino, meu treino, meu treino. Ele é constante. A grande sacada é essa. Fazer bíceps uma vez na vida não Não faz vai você adiantar ficar nada. com a medida de braço que você queria. Peraí, repete só pra eu ouvir, porque ele começou agora a treinar, mas Você ele foi uma nunca vez teve só? essa coisa da Não, eu tô constância. indo 3 vezes na semana. Então, mas nunca dura. Então, repete. Ó, não vale Tô a indo pena. 3 vezes na semana, tem uma semana. E você só foi 2, né? A terceira você vai completar amanhã. E vamos ver, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Ah, Cara, é o melhor paralelo que eu consigo pensar, porque tudo que você for fazer na vida e você for treinar, sequenciar, você vê resultado. A academia é assim, as pessoas elas querem fazer uma dieta, elas querem fazer o tal do projeto verão, né? E aí tem um boom de academia agora no fim do ano e lá pra março todo mundo desiste, junho E todo tem mundo que ter desiste. resiliência, né? Porque também, às vezes, tem muita gente que treina e você olha e fala, nossa, treina? Então, pois é. Não é o Então- meu caso. Então, acho que as duas coisas. Primeiro, ter constância e ter paciência, porque às vezes é o caso. É, né? porque na corretagem é a mesma coisa, cara. Você vai treinar o time. Esquece o bíceps, né? Você vai treinar o time. Pô, você treinou uma vez. Aí eu ouço muito de líderes às vezes. Pô, Rafael, mas esse cara, ele viu isso no treinamento. Pô, mas ele viu o funil de vendas no treinamento. Tá, quando que foi o treinamento? Ah, ele tem uns 6 meses de casa. Foi no treinamento inicial. Esquece, cara. Esquece. O Ele cara, já, às vezes, já nunca nem foi viu isso na embora. vida, Já é. foi embora. Então, precisa ser constante. Precisa ser... a gente sempre dá a dica do treinamento ser semanal. Um treinamento por semana. E aí não é aquela reunião pra falar de meta e de quanto falta. Não, de fato, um momento dedicado a treinamento que seja uma hora por semana. Tá feito. Esse é o ideal. Se você puder fazer mais com o time, ok, mas aí entra numa outra seara que, dependendo da performance do seu time, se você colocar muito treinamento, você atrapalha a execução, né? Então imagina se eu der... Uma vez um aluno meu falou, pô, eu tenho mentoria pra gestores. Ele falou, Rafa, eu queria fazer treinamento todos os dias com eles às 9 da manhã. Ah, ferrou. Todo dia eu vou fazer treinamento com eles às 9 da manhã. Insuportável. Falei, cara, você vai cansar. Vai cansar. Você vai cansar. Nem eu, que sou professor, faço um programa assim. O programa é de 3 meses, uma vez por semana, 3 horas semanal. Então é um intensivo, o cara fica ali 30 horas em treinamento inicial, e depois, evidentemente, ele tem outros treinamentos ao qual ele se inscreve pelo menos uma vez por mês comigo ou com algum outro treinador. Mas se você colocar muito, talvez você atrapalhe a performance comercial do time. Porque você tá focando tanto em treinar que o cara não tá conseguindo jogar. Volto à analogia lá do futebol, né? O cara treina durante a semana e Treina no final pra de jogar, semana né? ele vai lá jogar, exato. Então por que eu treino o corretor? Para que ele vá a campo, de fato, Uhum. performar. Colocar isso em prática com o cliente. Então precisa-se ter um tempo de constância, um tempo de aplicação de treinamento para que você veja aí uma evolução. Então, acho que o segundo erro é esse, né? Voltando. Primeiro erro, ele não tem uma metodologia. Segundo erro é o gestor ou o dono da imobiliária não dar tempo suficiente para que esse treinamento ele tenha adesão à cultura da empresa. Então, se a gente falar, por exemplo, de funil de vendas, o cara vai treinar funil de vendas 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, e ele vai começar a ver o reflexo dos corretores dele aplicando esse funil de vendas com os clientes. E isso precisa gerar venda. E aí ele vai precisar mensurar isso. Então olha como o processo ele vai ficando mais complexo, né? O treinamento é sempre um jogo de cauda longa. Então os gestores que nos ouvem, eles têm que pensar em estruturar programas de treinamento e não somente um treinamento. Isso muda o jogo completamente. Tem empresas que eu vou uma vez por ano e eles me contratam para um treinamento uma vez no ano. E a dica que eu deixo para eles é sempre, olha, monte um programa de treinamento anual, semestral, trimestral, em que você consiga cascatear, continuar, dar vazão ao que a gente começou aqui no nosso treinamento inicial. Mas sabe o que pega às vezes? Eu sinto, é isso, eles contratam você pra fazer um treinamento, mas não necessariamente a liderança assiste o treinamento. Então, eles não vão conseguir dar seguimento, porque muitos líderes, e você sabe que isso acontece até no mundo corporativo, saindo da imobiliária, falando de multinacionais, grandes empresas, o líder não faz parte do treinamento. Ele acha que ele já passou dessa fase, que ele não precisa estar ali naquele treinamento. Então, ele não vai conseguir dar seguimento porque ele não participa. Você sente uma diferença entre imobiliárias onde o líder se propõe a fazer também e imobiliárias onde o líder só manda os outros fazerem? Sim, e basta a gente olhar para imobiliárias que têm universidades corporativas. Então, se a gente olhar para imobiliárias que entenderam que a universidade da imobiliária ela é necessária estar presente, você vai ver que muitas delas colocam os gestores para dar aula. E isso é muito legal. Quando a Já gente- obriga o cara a duas coisas. Uma, estudar,
e se preparar para disseminar aquele conhecimento, né? Sim, porque tem um negócio na andragogia, que é o ensino de adultos, que chama pirâmide de Glasser. William Glasser foi um psicólogo e ele desenvolveu uma pirâmide de aprendizado, depois de estudar ali o comportamento do quanto as pessoas absorviam. E o que ele observou? Que no nível mais básico de aprendizado é quando a gente ouve, é quando a gente lê, é quando a gente vê, é quando a gente só tem um contato passivo com aquele conteúdo. A gente chama isso de aprendizado passivo. Quando a gente vai para o aprendizado ativo, ou seja, eu leio essa folha que está na tua mesa e eu preciso te explicar o que eu entendi, Rodrigo. Isso é um aprendizado ativo. Quando a gente chega, por exemplo, para os nossos filhos, e ao invés da gente perguntar, e aí, o que você aprendeu hoje? Eu falo para ele, me ensina o que você aprendeu hoje. Me ensina o que você viu na escola hoje. Quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT para colocar lá a apostila e fala, resuma para mim. Eu estou no aprendizado passivo. Quando eu jogo a apostila e falo pro ChatGPT, me faça perguntas para que eu responda e você vai analisar de 0 a 10 o quão bom eu estou nas respostas. Eu tô indo muito pro aprendizado legal. ativo, entende? Então, o aprendizado ativo, ele está em discutir, em debater, ele está em lecionar, principalmente. Então, quando o líder, ele entende essa sacada, e aí a gente coloca ele na universidade corporativa para, você vai dar aula sobre captação, você vai dar aula sobre follow-up, você vai dar aula sobre negociação. O que esse líder tem que fazer? Estudar e planejar essa Sim. bendita aula. Sim. Então, é muito dos empresários também sacarem a diferença de papéis de acordo com cada nível estratégico da empresa. Então, o meu programa de treinamento para o corretor, ele vai ser num nível mais passivo. Porque esse corretor acabou de chegar, eu Sim. preciso que ele consuma, eu preciso que ele leia, eu preciso que ele tenha contato com o conteúdo e a metodologia de ensino da imobiliária. Quando esse cara vai colocar em prática, ver resultado com o cliente, conforme ele vai pegando e aderindo a esse treinamento, eu posso trazer ele também para se tornar um treinador. E aí, quando ele se torna um treinador, ele se torna replicador desse conhecimento e, pela pirâmide de Glasser, ele absorve ainda mais. Para o Glasser, por exemplo, quando eu ouço, eu absorvo 10% do conteúdo. Quando eu leciono sobre o mesmo conteúdo, meu cérebro lembra até 90%. Nossa, Então é uma diferença gigante, né? Basta ver quando a gente anda de bicicleta, né? Nada ensina mais do que um joelho ralado e um metiolate ali no Total. É por isso que eu não vou curativo. aprender. Porque eu sei que tem que cair pra aprender e eu não estou disposta. Tem coisas que depois de velho é mais difícil. Velho quem, amor? Velho quem? Não me obrigue a falar a sua idade aqui ao vivo. Mas quando você é criança, você é mais de boa, né? Dar umas raladinhas no Tudo, joelho. mas eu acho que Agora, idioma também. É. Porque eu fiz uma escola bilíngue. Então, o inglês, pra mim, eu não fiz esse. Que normalmente as pessoas entendem verb to be. Eu nem sei o que é isso. Mas eu sei usar o verbo porque eu cresci com o inglês. Tô fazendo italiano agora pelo Duolingo. É mais difícil, né? É muito mais difícil. Eu me sinto uma idiota. E antes de você falar, é difícil, tá? Vai tentar aprender outra coisa. Não tô te julgando de forma Então, alguma. mas olha que interessante isso. Aliás, parabéns pela humildade. Essa é a grande sacada do corretor entender a diferença entre o aprendizado passivo e o ativo. Porque quando você era criança, você aprendeu uma segunda língua junto com a tua primeira língua. Uhum. Era um aprendizado completamente E ativo. o HD tava fresquinho, né? Tava fresquinho, tava o tinindo. HD. Ainda tá? Agora você tá aprendendo italiano por um aplicativo e você não tá ali, né, vivendo de fato Não. o idioma. Então é muito diferente. O corretor é a mesma coisa. Ele precisa entender que o TTI, ele vai dar um nível de aprendizado passivo que quando ele vier para a prática, e por isso que é legal o corretor ele também ir ensinando outros colegas conforme ele vai crescendo na profissão. Porque quanto mais ele ensina outros colegas, quanto mais ele compartilha conhecimento com outros colegas, ele também está oxigenando o cérebro dele naquele mesmo conhecimento. Então, a gente falou, por exemplo, da reforma tributária, dos novos impostos. Pô, vai estudar sobre isso e debate sobre isso com um colega. Cara, o que você está estudando lá? O que tu entende do tal do CBS, do IBS? Não estou entendendo nada e tal. E o conhecimento, ele começa assim, né? Poxa, estudei o Minha Casa Minha Vida e não entendi a diferença do faixa 1 pro 2, pro 3, pro 4. O que você entende? E nessa troca de ideias, o conhecimento ele vai nascendo. Então, é bacana o corretor também que já tá num nível legal, já tá vendendo, já tá tendo dominância sobre os temas, compartilhar com os colegas, porque eles também crescem dessa forma. Sim. Eu ia te perguntar, se tem algum case de sucesso? Que você fala, esse... Se ele vai falar o que é que não, a gente tem que encerrar o episódio aqui, né? No sentido de educação e treinamento? Case de sucesso ainda não tive nenhum. Pô, obrigado, esse foi o Rafael Alves. Nesses 7 anos, poxa, gente, olha, eu não consigo... Ainda não deu tempo. Acho que
Da imobiliária que eu venho, né, que é a imobiliária que foi minha mãe, assim, de mercado imobiliário, lá em 2018, que foi a Carisma. A gente fundou um departamento lá chamado Carisma Educa, foi o setor educacional da imobiliária. Quando eu cheguei em 2018, era uma unidade com 38 colaboradores, assinava mais ou menos 8, 9 vendas por mês, tinha 40 locações. Eu saí da marca em 2023 e já eram 2 unidades, 70 colaboradores. Chegamos ali num pico de 15, 17 vendas por mês Pô, e de 40 para 60 locações mensais a gente foi. Então, é uma marca que assina é um 900 case de contratos sucesso. ano. Tá bom pra você? 900 contratos ano assina. Aí depois eu fiz um trabalho com a Aliança, que é a maior imobiliária de Guarulhos, com 220 colaboradores, 2 equipes de vendas. A gente começou em 2024, montamos a terceira equipe, montamos a quarta equipe. Lá o setor educacional chama Universidade Aliança. Colocamos banners na cidade inteira, foi bem bacana isso, os diretores, ó que legal, né, o dono que compra a ideia, né. Vamos montar uma universidade? Vamos. O cara colocou banner na cidade inteira, espalhou banners por todo Guarulhos, outdoor mesmo, impresso, sabe. A única imobiliária da cidade com uma universidade do corretor. E aí a gente teve um aumento no número de corretores, montamos a terceira e a quarta equipe, estamos assinando lá 200 contratos mês, 130, Ele 150 investiu de em duas locação e coisas. 50 de vendas. Lá vai. Ele investiu em educação e publicidade, dá certo? Exato. E agora a gente começando esse trabalho com a Lopes, né? A Lopes a gente começou agora em outubro, comecei uma primeira turma. Foi bem expressivo porque a gente abriu uma turma chamada Desafio Lopes. Então, muito mais do que um curso, a ideia é que esse cara topasse um desafio de ser novato, ficar por 8 semanas comigo, 3 horas por semana, e o grande objetivo do programa é que o cara que tem menos de 60 dias de casa e não vendeu, venha a vender. A gente abriu inscrição, em 2 semanas a gente teve 90 inscritos. Só do cara Pô, que tá muito começando. legal. Só É que uma aí vem a audiência grande legal. sacada. A gente não faz para os 90. Selecionamos 36 desses 90 e semanalmente 36 desses corretores ficam comigo. A gente fez a primeira aula ontem e agora vamos ver o que sai desses Vamos ver 3 se esse meses pessoal aí vende, né? dessa galera. Esse é o grande... É quase um reality show, né? Que a gente vai viver, assim, Uhum. semana a semana tendo essa turma. Quem tá Mas assistindo a gente aí já sabe, hein, ó. Já se inscreve na próxima turma aí. me pergunta daqui a algum É. tempo. Se tu tá assistindo a gente e quer ser corretor, cara, manda lá no meu Instagram. Pode ser corretor com a gente lá na Lopes e concorrer a uma dessas vagas. E se você é dono de imobiliária e pensa em abrir sua imobiliária ou quer fazer parte também de franquia, é uma marca de 90 anos aí que você pode pensar em somar com a gente em resultados muito expressivos. Então, esses 36 que estão comigo, os corretores começaram essa primeira turma do desafio, vão ser o nosso protótipo, vão ser o nosso laboratório para um projeto que está linkado à universidade corporativa que se chama Unilopes, né? A Unilopes já existe, já tem uma área educacional bastante forte, com conteúdos gravados e ao vivo, ao qual um dos objetivos principais é usar esse programa presencial, que é o desafio, para aumentar a adesão e a audiência da plataforma educacional. Então, a plataforma é muito legal, mas como a gente não aprendeu a vender na escola, eu preciso sempre motivar mais o meu corretor a acessar a plataforma, a ter adesão, gamificar esse tipo de coisa. Então, como a gente falou no começo, né? A educação ela é meio que a dama feia do baile. Uhum. Parece que ela fica num cantinho escondido ali, mas quando jogam um holofote nela, todo mundo gosta de falar que tem um diploma, que estudou não sei aonde, mas ninguém gosta de ir lá toda santa aula, Ah, sentar é. na cadeirinha e tal, É. então... Ainda mais num mundo imediatista como o nosso, Pois né? é, de Quer dizer, novo. como assim eu fiz uma aula hoje e amanhã eu já não tô Exato. conseguindo? Porque é um exercício de que a gente estava até comentando na brincadeira da academia, mas de consistência e resiliência, né? Porque você tem que ter consistência e você também tem que respeitar o tempo da jornada daquilo. Quer dizer, você não vai adquirir aquele tanto de conhecimento em muito pouco tempo. Você Uhum. tem o tempo de assimilação, o tempo de entendimento e o tempo de prática, né? É porque o corretor ele não regula isso, né? Se você colocar esse fator da equação, o quanto eu me dedico só compete a mim. O Sim. quanto de vontade eu tenho só compete a mim. O número de ligações que eu vou fazer, o número de follow-ups que eu vou dar, o quanto eu vou lançar isso em CRM, tudo isso compete a mim. Mas o tempo de maturação de cada cliente, o tempo de maturação do corretor iniciante para um campeão de vendas, muitas vezes eu não regulo. Né? Eu não tenho Sim. como acelerar o tempo, eu não tenho como saber. Eu já vi campeão de vendas que demorou 9 meses para fazer a primeira venda. Eu ia Olha até que te loucura. perguntar, por que 3 meses? Porque é um programa de 8 semanas, focado em... A primeira semana é um aquecimento, é uma introdução. As outras 7 semanas são focadas em 7 estágios diferentes do funil de vendas. E 3 meses, normalmente, é o tempo que a gente espera de rampagem, né?
Se a gente fizer um paralelo com o CLT, por exemplo, são os 3 meses de experiência, Uhum. Ah, né? passou 3 meses, o cara não vendeu, cancela até o Ele é Cresce dele. imune ao aprendizado. O que será que acontece depois de 3 meses, né? Porque Sim. tem até aquele livro que é acho que é o Poder do Hábito, né? Sim, que Que se o você cara faz uma coisa por... ele fala 60 dias ou 90 dias? Tem um 21 primeiro liminar que é dias, né? 21, 21 dias, é e aí verdade. depois o segundo, se não me engano, é 90. Mas tem muito essa questão de você entender, assim, se dá pra chegar ou não em 90 dias, né? O próprio treino, se a gente olhar, pô, às vezes a pessoa desiste da academia porque não vê resultado. Quanto tempo você foi? Ah, eu fui 2 semanas. Pô, você não ia ver resultado mesmo, né? Você começa a ver resultado visual, assim, na medida, quando você faz a bioimpedância, nos números e tal, depois de Não, de uns acordo 90 com o dias Rodrigues mesmo. Vaz, ele vê resultado diariamente. Cada 2 dias perdeu 2 quilos. Ele é divino. Ele não tá assim. comendo, né? Ele não É. tá comendo, tá Não, passando mas fome. aí não é nem treino, às vezes é só inanição, né? Não, mas vamos dar um spoiler aqui também, né, Ana? Pro cara que tá colocando água com gás no café, que rolou essa antes da gravação, que o cara tava colocando água com gás no café. Vai saber o que ele tá fazendo com a comida física, sólida, né? Não, e deve ser loucura pra estar tendo E esses eu tô fazendo um resultados. desafio agora que é o seguinte: eu tenho que tomar 4 litros de água no dia. É difícil. Eu tomava assim, no meu normal eu tomo uns 2 litros de água, que eu já achava que eu tava arrasando, né? Água, sem contar suco. Água. Eu tomo uns 2 litros é o normal, assim. Aí eu fui no médico e ele falou, então, o correto pra você são 4 litros. Falei, caraca, é o dobro do que eu tomo. Você é um camelo. Meu, e aí você começa a tomar e, enfim, não sei nem porque eu entrei nesse assunto, mas é muito do lance de criar o hábito de tomar. Ainda não cheguei no ponto que beber 4 litros de água está normal, mas nos primeiros dias eu não estava conseguindo bater 3. Hoje eu já bato 3,5, 4. Imagino que em algum momento talvez tomar 4 litros seja o normal, Vai virar né? costume, né? Vai virar Eu costume. ia te perguntar, pra finalizar, e inclusive se você quiser responder pra câmera, o que você espera da educação no mercado imobiliário nos próximos anos? Nossa, olha a Foi uma perguntinha. ótima pergunta, hein? Ótima, É uma- porém é de ouro. desgraça. Não, É tô brincando. ouro. Eu espero que o mercado entenda que precisa se ter uma porcentagem do seu faturamento destinado para treinamento. Acho que essa é a grande Excelente. sacada, porque Excelente. o mercado como um todo, ele ainda não entende. Muitas vezes a imobiliária não tem nem verba de marketing baseada no faturamento. Então, do seu VGC, você que nos ouve, quanto você destina para marketing? Quanto você destina para inovação? Quanto você destina para treinamento? Quando você chegar a essa equação, vai ficar tudo muito mais fácil, porque dos 6% que você converte ali na venda, você vai ter a tua fórmula de comissionamento, X% tu paga o corretor, X% tu paga o captador, o que sobra para a empresa, Y% você deixa para marketing, né? Todas as grandes empresas têm uma parte de seu faturamento destinado a marketing, destinado a T&D, que é treinamento e desenvolvimento, a inovação. Então, o que eu espero do mercado é que as empresas destinem parte do seu faturamento para treinamento. Só de fazer isso, a tua realidade já vai mudar muito. E aí, quando você começar a investir em treinamento, evidentemente você vai calcular o ROI de cada treinamento e fazer ali um paralelo, né, um depara, antes de eu trazer esse treinador, antes de eu desenvolver uma universidade, antes de eu desenvolver um programa de treinamento e depois. E aí pronto, você vê se o projeto ele se justifica ou não. Então, o que eu espero é isso, que os empresários de mercado e o próprio corretor, ele destine uma verba para o seu treinamento e para a sua capacitação, porque eu já vi muito corretor ir em eventos imobiliários quando é de graça. Ah, eu vou porque eu ganhei o ingresso, eu vou porque é de graça. E aí ele vai feliz. Aí você vira pra ele e fala, olha, é R$500 esse aqui, é R$1.000 esse aqui, é R$1.500. Ah, não, que isso. Mas às vezes ele gasta R$500 num rolezinho do final de semana. Sim. Mas às vezes ele gasta R$1.000, sei lá, num tênis, umas roupas, alguma coisa assim. Então é muito de mudar mesmo essa forma de pensar e tratar a educação como um investimento. É o que você falou, inserir isso no teu negócio. Uhum. Já deixar uma verba separada e tal. E existe, e não estamos nem trazendo nenhuma novidade, são fórmulas tradicionais de modelagem de negócio, né? Porque se você não colocar isso no teu business plan e achar que depois você vai abrir uma gavetinha e tirar um dinheiro para pagar treinamento da equipe, você não vai fazer isso. E aí, se fizer, vai parecer uma coisa, um alien.
Agora, que nem você falou, você já tem 6%, tire isso aqui que é corretor, tire isso aqui que é não sei o quê. E esse X% aqui, eu já vou deixar separado para isso. Então, eu já não estou contando com isso, já me organizei dessa forma. Pronto. Aí, a hora que você tiver que gastar R$ 1.000 num evento, contratar um profissional, aquilo não vai parecer uma coisa de outro mundo, já tá ali, né? Uhum. Não, e dá pra deixar aquela calça pula-brejo pra depois e um Para, mocassim. para de alugar helicóptero Exato. pra É, fazer vídeo que gente. tá todo mundo sabendo, tá todo mundo vendo que você não tem esse carro, você não tem esse helicóptero e você não tem esse valor de VGV safado que você disse que você fez, Não é? e investe em educação de verdade. Se tiver que comprar 2 coisas, compra um par de meias e um bom treinamento, né? É isso. Você não sabe se tá sobrando dinheiro ou tá faltando, que o cara não tem nem pra comprar uma meia, né? Cara, Bom, Bom eu queria demais. te agradecer por ter vindo, muito obrigada. Pra gente é ótimo ter alguém e o Svezia, ele tá vestindo essa persona do bem, né, faz um tempo aí, eu sou do bem. mas ele realmente tem um carinho grande por pessoas da área da Tenho. educação. Porque eu sei como é que é difícil isso. E como é que são pouco valorizados esses profissionais. Eu acho também que sempre opte quando você vai comprar um curso, ou mesmo ver um evento de capacitação, opte por pessoas que são professoras também, porque assim, isso pode ser muito bem, é o que você falou da gestão, mas eu acho que vai do mesmo lugar para essas coisas de palestra que você quer Uhum. ensinar. Você precisa ser acadêmico, você precisa saber ensinar, não adianta nada. Eu tive um professor que era um excelente advogado e um péssimo professor. Ele Sim. era muito bom, eu sei que ele era muito bom, mas ele não conseguia transmitir isso pra gente Não enquanto tinha alunos. didática, né? Então, se puder e Perfeito, tiver que faltou didática. escolher, escolha um professor, entendeu? Eu acho melhor, eu deixaria essa dica aí pra vocês. E pra quem não nos segue, não nos deixe de seguir, porque eu já falei, isso faz de verdade diferença no humor do Rodrigo. Pra ele, um follow a mais é especial. É isso, gente. Deixa aí nos comentários também um curso que você tenha feito, que você tenha gostado bastante do mercado imobiliário. Um Pra gente conhecer professor também. É, um que professor. eventualmente possa ter mudado a sua vida, seja pessoal, seja profissional, por que não, né? Sim, sim. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.